Bom, depois de um dia tão molhado, vou falar um assunto bem seco. Assunto carinhoso, vamos lá. O assunto de hoje faz parte da natureza do ser humano. É uma das mitzvot, mas mesmo, vamos chamar assim, de alguma forma que não fosse parte das mitzvot, o assunto by itself é algo da natureza do ser humano fazer ele. Acompanhe junto comigo. Qual que é, pessoal? Obrigado. Baruch. Qual que é, pessoal, a mitzvah que 99% dos Yehudim gasta mais tempo nela? Tem uma mitzvah que a maioria dos Yehudim gasta a maioria do tempo nela, sobre ela que eu vou falar. Seja um Yehudi um pouco mais praticante ou menos, a mitzvah, se a gente for falar e a pessoa for contabilizar durante o dia, ou se menos praticante a semana, ou menos praticante o mês, ou menos praticante o ano, essa é a mitzvah que acaba se gastando em tempo, ou a maioria do tempo de prática de alguma mitzvah que a pessoa faz, ele faz nessa mitzvah. Grande parte do Yehudi. E a gente tem o privilégio de fazer ela, mas por outro lado, já que essa mitzvah é uma obrigação, então o privilégio torna-se algo muito difícil de fazer. Qual mitzvah que é, meus favores? Tefilá. Porque a reza, de verdade que, Baruch Hashem, quem estuda a Torá, estuda bastante a Torá, então talvez estuda 1 hora. É bastante por dia, é espetacular, porque cada palavra de Torá vale 613 mitzvot. Mas a maioria do povo, quando estuda, graças a Deus, estuda, mas não chega o tempo que se gasta na Tefilá. Porque a gente for ver, a maioria do povo que é frequentador do Beit HaKnesset, da sinagoga, ele reza, estuda 5 minutos, escuta alguma coisa bonita e vai para casa. Então a maioria do tempo de alguém que pratica mitzvot, ele gasta fazendo tefilá, rezando. Eu queria ver com vocês um pouquinho, uau, quanto tempo uma pessoa que vai no CNIS gasta fazendo mitzvot, queridos? 1 hora, shacharit, mais ou menos, tá bom? Eu chego atrasado, de ser um pouco mais cedo, tá bom, então vamos arredondar, mais ou menos 1 hora. Mincha, 15, 20 minutos. Arvit mais 15, já deu quase 1h30, 1h35. Agora acompanhem comigo, pessoal. Isso é o tempo net da Tefilá. Para sair de casa, descer, chegar até o Beit HaKnesset, entrar na sinagoga, passa uma porta, passa uma segunda porta, tem que achar lugar para estacionar. Então, de fato, tem que ter toda uma preparação. Para chegar para Minchá, tem que sair mais cedo do trabalho, Arvit, daí por diante. Então, tem que, de fato, se organizar, preparar. E Hashem, com babador, fica muito feliz com esse nosso esforço. Isso sem contar Shabbat. Quando a gente fala de Shabbat, aí a Tefilá bate o tempo que a pessoa gasta com uma mitzvah, mais qualquer outra mitzvah com certeza, porque em Shaharit sobe 7 Eliot, 8, 9, 10, 11, 12, né? Musaf. Então, de fato, a mitzvah que a maioria do povo gasta mais tempo é a Tefilá, mesmo quem é pouco conhecedor. Poxa, eu não sou muito conhecedor, eu vou na sinagoga Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mais ainda. O tempo que a pessoa pratica, que são 10 horas por ano, que for, é a tefilá, é a reza. E quando a gente faz uma coisa muitas vezes, é aí que mora o perigo. Por isso que a Gemara fala em Brachot, eu acho que é uma Gemara famosa, que tem algumas coisas que são chamadas Dvarim Aumdim Berumo Shel Olam, que elas ficam no topo do mundo. Quer dizer, no topo do mundo, são coisas que têm uma importância maior lá em cima, no topo do Everest. Chegar lá em cima balançar o sininho é só para quem é muito bom. Coisas muito importantes. E a Gemara fala, e as pessoas mezalzelim bahem, as pessoas desprezam isso, que é a tefilá. Rashi inclusive traz qual exemplo. Rashi fala, está escrito dvarim, coisas,
que ficam no topo do mundo e as pessoas desprezam isso. Diz Rashi, Kegon, por exemplo, Tefilá. Entre parênteses, eu sempre tive uma pergunta quando estudo essa Gemara. Rashi traz um exemplo. Por exemplo, Tefilá. Quais são os outros exemplos? A Gemara fala que tem coisas que ficam no topo do mundo e as pessoas menosprezam isso. Obviamente que sem querer. Rashi fala, um exemplo disso é Tefilá. Os outros exemplos, procurei muitos mefarshim, muitos comentaristas, não achei ninguém que comenta sobre isso. Quais são as outras coisas que estão no topo do mundo e as pessoas desprezam? Mas, Tefilá, fechando parênteses, Tefilá, certeza que é um dos exemplos. É o exemplo que a gente mais gasta tempo com isso. Então, talvez valha a pena a gente se aprofundar um pouquinho e ver algumas coisas. Eu vi um episódio na Torá que tem uma mensagem mora aqui pra gente, e obviamente que o shur de hoje é sobre Tefilá, sobre esse assunto. O povo está saindo do Egito, passou 210 anos de escravidão. 1, 2, 3, 4, inúmeras gerações. Pai, avô, né, neto, bisneto, tudo. Muitas gerações. De repente, no último ano que o povo estava no Egito, eles viram milagres durante quase que um ano. E os últimos 6 meses antes deles saírem do Egito, a Gemara fala em Rosh Hashanah, que eles já não eram mais escravos. Eles estavam dentro do Egito, não podiam sair, passar a Polícia Federal, eles estavam com os passaportes retidos, tornozeleira, mas eles não eram mais escravos, não tinham mais que trabalhar os últimos 6 meses. Finalmente, Paró fala para eles, olha, agora eu não aguento mais vocês podem sair Makar Bechorot. Últimos 6 meses, antes de sair do Egito, eles saíram em Nissan, 6 meses antes eles já estavam isentos de trabalhar para o Paró, apesar de não poder sair do território egípcio. Então o Paró fala para eles depois, chegando a 9ª Macá, a 10ª Macá, melhor dizendo, a 10ª praga, por favor, eu quero que vocês vão embora. Tá bom? O povo obedece o que Paró falou, o povo sai de manhã de madrugada, sai à luz, todo mundo viu eles saindo, para não saírem fugidos. E aí o povo começa a andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias no deserto, a Torá conta pra gente. O povo estava cansado, obviamente com sede, com fome, fugindo. De repente, eles olham um lado, o que eles veem? O mar. O outro lado, o que eles veem? Os animais ferozes. Traduzindo, os egípcios. Que na verdade eram os patrões deles. Eles começaram a ficar, qual a reação dos Yehudim? Sei lá, desencana, eles viram muitos milagres. Não dá para falar isso, porque apesar que eles viram milagres, eles eram seres humanos. E seres humanos têm, por definição, sentimentos. Mesmo que eles são muito tzadikim, todo mundo tem sentimentos. Então o Pasuk fala, qual foi a reação dos Yehudim naquele momento? Está escrito, Vaisu eteneem, eles, pessoal, olhem como a Torá detalha para a gente, eles arregalaram os olhos, levantaram as pálpebras. A Torá contou, deve ser que era uma coisa que foi difícil. Olhar para quem estava chegando. Veine, e uau, será que a gente está vendo de verdade, certo? Mitzrayim noseacharem, meu Deus, os egípcios estão vindo ao nosso encontro, que desespero. Vaireu meot, o povo, no português claro, tremeu na base. Ficou com muito medo. O que eles fizeram? Vaitzaku, Bnei Israel, El Hashem. E o povo, obviamente, rezou, gritou para Kadosh Baruch Hu. Grito também é uma tefilá, é uma reza. O Rashi fala aqui algo espetacular. Diz Rashi para a gente algo bomba. Rashi fala quando eles rezaram para Hashem, que tinha os egípcios de um lado e o mar do outro, Rashi fala para a gente 3 palavras. Tafsu, Umanut, Avotam. As pessoas, os Yehudim, fizeram o mesmo papel que os avós fizeram. Avraham, Yitzhak e Yaakov naquele momento. O único problema, pessoal, é como assim? Não entendi. Então o Rashi fala, vou te explicar. Avraham Avinu instituiu a reza de Shaharit. Yitzhak, Mincha. E o terceiro patriarca, Yaakov, instituiu o quê? Arvit. Por que ele instituiu Arvit? Porque Yaakov tinha 12 filhos. Chegava em casa, tinha que dar banho nos filhos, trocar fralda, tudo. Falou, vou rezar Arvit. Rezava Arvit, voltava para casa, estava todo mundo dormindo. Então, voltamos. Então, o Rashi fala para a gente, Tafsu Manut Avotam. O que eles fizeram? Eles fizeram igual Avraham, Yitzhak e Yaakov, queridos. Show, tá bom. Agora, pessoal, muito interessante. A única pergunta que tem aqui é o seguinte,
Tem um Rav que eu gosto muito, nunca conheci pessoalmente ele, mas tem algumas observações na Torá Kedoshá brilhantes. Rav Shimon Schwab tem um livro sobre Tefilá, ele fala algo nada mais, nada menos do que fenomenal. Ele fala o seguinte, presta atenção. Que tipo de Tefilá de reza os Eudim rezaram naquele momento? Quando viram os egípcios de um lado e o mar do outro. Que tipo de Tefilá eles fizeram, pessoal? Que tipo de Tefilá eles fizeram? Como que era a Tefilá deles? Allahu Akbar, Deus, desesperados, me ajuda! A gente vai morrer! A gente está em perigo! Nós estamos num perigo total! Quanta sinceridade foi a Tefilá dos Eudim naquele momento? De 0 a 100, 101%. A sinceridade do povo foi de 0 a 100, 101%. Por quê? Porque eles falaram, quem poderá nos ajudar? Não tem chapulim colorado aqui. Quem vai nos ajudar? Os egípcios de um lado, do outro lado tem o mar. Habibi, quem poderá nos ajudar? Não tem ninguém. A sinceridade do povo naquele momento foi 100%. Mesmo quem é ateu, graças a Deus, naquele momento acreditou em Hashem, porque não tinha outra opção. Agora, Rav Shimon Schwab pergunta, só um segundo, por que Rashi fala Tafsu Umanut Avotam? Eles repetiram o papel de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Avraham, Yitzhak e Yaakov, quando rezaram, não rezaram em momentos de perigo. Avraham instituiu Shaharit, Yitzhak Mincha, Yaakov Arvit, e a Torá conta pra gente quando isso aconteceu, em que contexto aconteceu, não era contexto de perigo. Então, Rav Shimon Schwab pergunta, o que Rashi está vindo ensinar pra gente? Os Yehudim rezaram no Yam Suf igual os avós. Não tem nada a ver com os avós, com os patriarcas. Qual a comparação que Rashi faz? Rav Shimon Schwab traz em nome do professor dele, que é nada mais, nada menos que Rav Yerucham de Mir. Ele fala o seguinte, pessoal, olhem que bomba. Rashi estava ensinando para a gente algo show. Rashi está falando para a gente o seguinte, como que Avraham, Yitzhak e Yaakov rezavam em qualquer momento, igual os Yehudim fizeram tefilá quando viram os egípcios de um lado e o mar do outro. Rashi está vindo ensinar, não que eles rezaram igual os avós, está vindo ensinar para a gente como os avós rezavam. Olha que espetacular. Quando os Yehudim rezaram e viram que não tem mais ninguém que podia salvar eles, o que eles falaram? Só Hashem pode nos ajudar. Então foi 100% sinceros. Rashi fala, Tafsu, Manot Avotam, os avós, eles rezaram igual os avós. Vem ensinar pra gente que os avós, todos os dias quando rezavam, e é um trabalho muito difícil, eles entenderam que toda a salvação, toda a Yeshua, é única possibilidade da Yeshua, da salvação vir, é de Akadosh Baruch Hu. Não tem outro endereço para a brachá da pessoa. Então, olhem a diferença quando a gente entende que Hashem é o endereço das nossas tefilot. E quando eu falo tefilá durante o shiur, eu não me refiro somente a Shaharit Mincha Arvit. Tefilá eu me refiro quando a pessoa está no carro, ele precisa fazer uma tefilá, quando está no escritório, quando a mulher está na cozinha, quando os filhos estão na escola, ela está na fila do mercado. Tefilá é conversar com Hashem a qualquer momento. Olha o que quer dizer, pessoal, entender que toda a Yeshua da pessoa, toda a salvação da pessoa, pequenos e grandes problemas que ninguém tenha, provém de Akadosh Baruch Hu. Semana passada, alguém me deu uma notícia que eu precisava resolver alguma coisa. Eu falei, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Eu não vou conseguir resolver isso. Eu logo lembrei o quê? Que tem um colega meu que tinha a ver com o assunto que eu precisava resolver. Eu logo levantei o telefone e falei, Habibi, talvez você conhece tal pessoa, pode me ajudar a fazer o processo que eu preciso, porque sozinho eu não vou conseguir. Esse colega meu falou, claro, me dá um minutinho, eu vou dar um telefonema para ele. No fim, não ajudou nada. Sem querer, não foi uma vontade da pessoa. Mas, pessoal, preste atenção. Depois, no mesmo dia, eu estava sentado com uma pessoa que estuda uma vez por semana, Chovat Levavot, estava falando sobre o Yehudi confiar em Hashem. Eu fiquei com vergonha da minha pessoa. Eu falei para mim mesmo, peraí, eu liguei para um amigo, pedi um help, antes de falar para Hashem, por favor, Hashem, me ajuda a achar uma solução para o problema. Se o shaliach, o agente, o emissário vai ser um amigo, coloca a voz.
Pessoal, entender que toda Yeshua, a salvação da pessoa, provém de Akadosh Baruch Hu, Hashem tem os meios dele. Mas se eu ligo direto para alguém, antes de conversar, fazer tefilá com Hashem, eu esqueci que a minha Yeshua, a minha salvação veio de Hashem. E o Rashi está vindo ensinar para a gente que Avraham, Yitzhak e Yaakov, todo santo dia, quando rezavam como os Yehudim que estavam na frente do mar e dos egípcios. Só Akadosh Baruch Hu pode me ajudar. Mas, já que a gente faz isso, algumas pessoas 2, outras 3 vezes por dia, a gente cai no perigo que é normal da pessoa acabar criando um calo no dedo e já perder a sensibilidade do poder da tefilá. Eu queria aproveitar, tem outra Gemara em Brachot interessantíssima que se fala de tefilá. A Gemara fala o seguinte: Amit Palel, famosa Gemara, uma pessoa quando vai fazer tefilá na página Yud Amud Bet 10b da Sechet de Brachot, Tzarich Sheikaven et Raglav. Todo mundo conhece isso. Quando a pessoa vai rezar, e agora está falando da Amidah, ele precisa colocar as 2 pernas juntas. Sheneimar, como o Pasuk fala, Veragleim Regel Yesharah. O Pasuk no Navi fala para a gente que a perna os pés dos anjos, ele é não único, mas ele fica junto. E já que nós queremos ser igual aos anjos na Amidah, a gente tem esse privilégio, então a gente fica com os pés juntos. Até aqui talvez todo mundo conhecia, eu também já tinha visto, mas a gente passou recentemente por essa página no Daf Yomi, e eu falei, uau, deixa eu dar uma olhada aqui que o Maharsha fala sobre isso. O Maharsha é um dos comentaristas Mor, que está atrás da Gemara. O Maharsha fala, olha, queria te contar, para todos nós, diz o Maharsha, que tem um ensinamento aqui, bomba. Diz o Maharsha o seguinte: quando a pessoa reza Amidah, ele fica com os pés juntos. É como se ele entendesse, e Hashem está falando, olha, entenda antes de vir conversar comigo e coloque os pés juntos, que seus pés estão agora amarrados. Ou seja, você Yehudiá, não tem forma alguma de agir, falta que está com os pés amarrados, a não ser se apoiar sobre mim, M maiúsculo, Hashem falando. Ou seja, por que a gente coloca os pés juntos? Para entender, olha, meu pé está amarrado, eu não consigo sair do lugar. Amarraram o pé da pessoa, ele tem que ficar pulando, né? Gincana, não consegue sair do lugar. Hashem está falando cada vez que a pessoa vai rezar a Amidah. Olha que show, pessoal. Quando a gente coloca os pés juntos de marchar para entender que a pessoa, naquele momento, não tem poder nenhum, o poder todo de qualquer coisa que a pessoa precisa, vem de Akadosh Baruch Hu. Inclusive, Rabbeinu Bechaye fala algo para a gente extraordinário. A gente está falando dos pés juntos. Rabbeinu Bechaye fala algo para a gente extraordinário. Antigamente, diz Rabbeinu Bechaye, como as pessoas rezavam, os Yehudim, com as mãos entrelaçadas. Assim? Por quê? Para mostrar que minhas mãos estão atadas a Kadosh Baruch Hu. Quando eu faço o tefilá para você, eu entendo que minhas mãos estão atadas e meus pés estão juntos e eu não consigo fazer nada. O único que poderá me ajudar quem é? Hashem. Diz Rabbeinu Bechaye, porém hoje, já que não ficou um costume talvez de alguma outra cultura que faz idolatria, etc e tal, fazer isso, então a gente se abstém desse costume. Mas esse costume originalmente pertencia aos Yehudim. Por quê? Porque a tefilá é entender que eu, Yehudi, por mais poderoso, mais rico, mais influente, mais inteligente, mais bonita que eu seja, eu dependo exclusivamente de Akadosh Baruch Hu. Só Hashem pode nos salvar. É isso mesmo. Fiquei pensando, se é assim, pessoal, tentem imaginar se a pessoa parar. Eu não falei 1 minuto, nem meio minuto, nem 10 segundos. 1 segundo, ou no máximo, Hazonish, 2 segundos. Antes da tefilá, antes da Amidah, fala 1 segundo, antes de começar a Amidah, Hashem, pensar consigo mesmo, porque não pode falar nesse momento, só você pode me ajudar. Hashem sefatai tiftachu fiegitei la terra. Eu estou com meus pés amarrados e minhas mãos juntas, ou hoje a gente não entrelaça mais as mãos, mas a ideia que tem é que só Kadosh Baruch Hu pode ajudar a pessoa. É isso mesmo. Como que faz isso? Uma vez, quando eu tinha visto isso faz tempo, eu peguei o meu Sidur, no começo da Amidah, e eu fiz um xizinho, fiz uma estrelinha. Cada vez que eu olhava a estrelinha, eu tinha que lembrar que eu dependo de Hashem. Aí isso não tinha que vir no automático, tinha que vir. Pessoas muito elevadas, eu não sou tão elevado, então eu tinha que fazer coisas para me auto-lembrar, porque nós rezamos todo dia e a gente acaba esquecendo, né? E por que isso é tão importante? Porque a tefilá tem um poder bomba, como a gente mencionou na Gemara em Brachot. Dvarim aundim berumo shelam, coisas que estão no topo do mundo. Mas
vou chamar assim, não está escrito isso em nenhum livro, mas acho que a gente pode falar assim, a tefilá, eu falo tefilá de novo, é a qualquer momento no idioma que for, não somente na Midah, que é muito importante, mas a tefilá da pessoa, ela tem um valor absoluto e um valor real. O valor absoluto da tefilá é de 0 a 100 é 100. Que a Gemara falou, são coisas que estão no topo do Everest. Mas tem um valor real, quanto eu atribuo a isso. E é muito fácil, pessoal, a pessoa entrar no Beit HaKnesset, se esforçar, passar uma porta, passar outra, tem que sair mais cedo, demorar 15 minutos para estacionar o carro, descer, ele não pode levar as crianças para a escola porque é no horário da tefilá, quer dizer, tem todo um planejamento para chegar no Beit HaKnesset, e naqueles 40 minutos que ele fica lá, 1 hora ou 30 minutos que ele fica lá, não teve, possivelmente, obviamente que é sem querer, 2 segundos que ele lembrou o que ele estava fazendo lá dentro. Ou seja, a pessoa gastou, é a mitzvah que a pessoa mais gasta tempo, talvez, durante o dia. 1 hora no dia dele, e daquela 1 hora, daquelas 7 horas ou 10 horas da semana que a pessoa gastou, é muito mais do que isso, quantos minutos eu pensei no que eu estava falando? É algo que a gente tem que parar para falar, uau, eu preciso, já que eu gasto tanto tempo nisso, então por que eu não investi de forma mais show? Independente, pessoal, de quem faz tefilá. Lá está falando que os Eudim saíram, eles viram 10 pragas, os avós rezaram, você falou para mim. Mas e eu? Simples mortal. E eu, simples mortal. Todo mundo conhece, vamos voltar para Moshe Rabbeinu de novo. Moshe Rabbeinu, que não era muito mais do que um simples mortal, mas Moshe Rabbeinu precisava falar com o Faraó. Quando que Moshe Rabbeinu tinha que falar com o Faraó, pessoal? Quando que Moshe Rabbeinu conseguia falar com ele? Muitas das vezes, Moshe Rabbeinu tinha que ir de madrugada falar com o Faraó. Por quê? Está escrito na Torá. Faraó acordava muito cedo para ir fazer as necessidades no rio, para todo mundo achar que ele era Deus. Então eu, Faraó, eu sei que ele era muito regrado, não sei como ele fazia, não fazem muitas perguntas aqui para mim, mas Faraó, ele ia fazer necessidades no rio. Então as pessoas falavam, uau, a gente nunca viu o Faraó indo no banheiro, ele deve ser uma divindade. Agora, na Torá está escrito para Moshe Rabbeinu, acorda cedo e vai falar com o Faraó. O Midrash fala, olhem que bomba, pessoal, e olhem que cada vez que a gente lê a Torá Kedoshá, sempre tem mais alguma coisa para aprender. O Midrash fala algo excepcional para a gente. Ashkem baboker, Moshe Rabbeinu acorde cedo, veitiatzev lifnei Faraó, vai falar com o Faraó. Agora diz o Midrash, por que tão cedo? Olhem o que o Midrash fala. O Midrash fala que o Moshe Rabbeinu tinha que chegar no rio antes do Faraó. Acorda mais cedo, mas por quê? Netz, era antes do Netz que ele tinha que fazer. Selihot, o que o Moshe Rabbeinu ia fazer tão cedo? Então diz o Midrash é o seguinte, por favor, acorda antes do Faraó, vai lá se preparar, por quê? Porque o Faraó vai fazer tefilá, porque ele se acha uma divindade, ele vai rezar para mim. E pessoal, olhem que bomba, diz o Midrash. O Faraó queria fazer tefilá, ele fazia. Ve'amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Ashkem, acorda cedo, no meio da madrugada, Ad shelo yetze lecha, até que Faraó vá rezar, quer dizer, reza você, Moshe Rabbeinu, antes do Faraó, veitiatzev lefanav. Por quê? Porque se você rezar depois do Faraó, diz o Midrash, talvez a tefilá do Faraó vai chegar na minha frente e vocês não vão ter mérito de serem salvos. Pessoal, olha que bomba! Diz a Torá Kedoshá, Itiatzev lefanecha, vai na frente do Faraó, por quê? Para chegar antes dele e rezar primeiro, porque talvez o Faraó vai rezar e a tefilá do Faraó vai subir para mim, Hashem dizendo, e vocês, Yehudim, não vão ter mérito de serem salvos. Só querendo mostrar para vocês, queridos, que ninguém tem essa deixa de falar, não é o caso de ninguém aqui, mas a pessoa pode falar, sabe quem sou eu? Eu não sou Moshe Rabbeinu. Avó, Avraham, Moshe Rabbeinu. Está falando de Faraó. Faraó foi chamado Faraó Arashá. Hashem falou, em relação a tefilá não existe tzadik irashá. Quando tefilá tem a ver com sinceridade. Se a pessoa é sincera, é uma das realidades do mundo, que a tefilá daquela pessoa tem que ser aceita. Se é um tzadik, melhor ainda. Mas teve que ter o escudo de Moshe Rabbeinu preparado antes para que a tefilá do Faraó não suba, assim diz o Midrash. O Midrash, o que é? O Midrash, o que é, pessoal?
o que Hashem contou no ouvido de Moshe Rabbeinu, igual Gumará, igual Humash, algo importantíssimo. Quando eu vi isso, o que vale a tefilá da pessoa, e tefilá quer dizer sinceridade, eu lembrei de uma coisa que aconteceu em 27 de junho de 1976. Quando eu falar a próxima palavra, todo mundo vai lembrar, certeza. Aeroporto de Entebbe. Havia um ser lá, chamado Idi Amin, todo mundo conhece, Idi Amin, né? Idi Amin Majnun. Aí ele estava ameaçando de matar todos os Yehudim. E as pessoas que estavam com muito cuidado e carinho, cuidando, preocupados com todo mundo que estava lá, Yehudim e não Yehudim, sabiam que quando ele falou dos Yehudim, não era um exagero, era uma coisa que ele falou, eu vou fazer, não tenho, qualquer hora que tiver fim eu mato. Uma pessoa que não tinha os parafusos no lugar. Então decretaram as yeshivot um dia de tefilá e pediram para Rav Chaim Shmulevitz e coordenar isso. Então Rav Chaim Shmulevitz era um senhor de idade, os alunos todos estavam sentados, prontos para começar a tefilá, esperando o homem que ia liderar, Rav Chaim Shmulevitz, ele coordenar a tefilá. Rav Chaim Shmulevitz entra no Beit Knesset, senta, e as pessoas começam a ver ele lacrimejar. Então ficaram em silêncio e, obviamente, que convidaram o Rav para falar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, algum tempo, antes da tefilá dos Yehudim. Rav Chaim Shmulevitz sobe no púlpito e fala o seguinte: eu vou pedir para vocês um favor. Rezem como que se o pai, ou o irmão, ou a mãe, ou a irmã de vocês está no avião. Desceu e começaram a fazer tefilá. Essa foi a drachá dele. Ou seja, faz tefilá com sinceridade, como se fosse o pai, porque de fato é o irmão de cada um de nós. Então, não faz um teilim. A gente não está dizendo, não quero que você faça teilim. A palavra teilim hoje, a tradução da palavra teilim hoje no vernáculo, como que é? Mexer os lábios e falar blá blá blá, papagaiar. Né? E de verdade, isso não vale, certeza que vale muito. Hashem não tira o mérito de nada. Mas o conceito que a gente está falando de tefilá hoje, e é difícil, por isso que a gente está falando do Shiro, estou falando comigo mesmo, é ser sincero. Porque quando a pessoa é sincera, mesmo que seja o faraó, Hashem falou, cuidado, vai fazer tefilá antes Moshe Rabbeinu, porque senão a tefilá do faraó pode entrar aqui em cima. Faz uma diferença total. Sinceridade faz uma diferença total. Como que era na época do Beit HaMikdash, pessoal? Um passo adiante. Tinha tefilá ou não tinha tefilá? Todo mundo fala que tinha korbanot e não existia tefilá. Eu vou falar para vocês, eu sempre tive essa dúvida, mas se a gente estudar Gumará em Brachot, no quarto Perek, a gente vai ver que não procede a pergunta, estudar direito, que tinha tefilá mesmo na época do Beit HaMikdash, mas eu vou provar de uma forma muito mais simples do que isso. É o seguinte, da onde a gente sabe que existe o conceito de tefilá no mundo? Que Hashem falou, a gente pode conversar com ele. Quem falou que pode conversar com ele? Reike. Como assim Reike? É assim, não é assim. Quem falou que a gente pode conversar com Hashem? Onde está escrito o conceito de tefilá no mundo? Na Torá, na Mishnah, na Gemara, onde está escrito qual é o Mekor, a fonte de poder fazer tefilá? Qual que é o Mekor? Qual que é a fonte de fazer tefilá? Olha que interessante, pessoal, a gente fala todos os dias, mas virou tefilá, batida, esquecemos. A gente fala no Kriyat Shema, quando eu falar, obviamente não vai lembrar. Todos os dias a gente fala, no hino nacional, trabalhar Hashem com o coração. Pergunta a Gemara, como assim vai trabalhar Hashem com o coração? Vai fazer o quê? Musculação? Vai fazer o quê? O que vai fazer? Como que trabalha Hashem com o coração? Diz a Gemara, isso se refere a tefilá, a reza. Ou seja, tinha tefilá na época do Beit HaMikdash ou não tinha? Claro que tinha, porque o passuco existia antes. Então na época do Beit HaMikdash que tinha korbanot, tinha um sacrifício, certeza que também tinha tefilá. Agora gera uma pergunta então. Quando que foi instituído o objeto Kadosh chamado Sidur, livro de reza? Anshei Knesset Agdolá instituíram ele, e a Gemara conta para a gente no Tratado de Megillah, dentre eles 120 pessoas, dentre essas 120 pessoas haviam profetas. Precisava de profecia, Neviim, para instituir o Sidur. Ok, beleza. E antes do Sidur, como que faziam? Não rezavam, é mentira! Está escrito na Torá que eles rezavam já a mitzvah da Torá. Eles faziam tefilá. Como que eles faziam, pessoal? Então, não tinha livro. Era o era o coração que falava.
O pessoal acordava de manhã, conversava com Hashem. Já conversava 1 hora, 3 minutos, 1 minuto. Então por que inventaram o Sidur depois? Manishtaná. Antes não tinha Sidur, depois fizeram Sidur. O que teve essa transição? Difícil de entender, mas alguns Chachamim contam pra gente, alguns sábios falam pra gente, olha, começaram a ver que se não tivesse o Sidur, o que ia ficar? Uma pessoa rezava 5 minutos, outra 1 hora, outra 10 minutos, ok, sendo sincero, não tem tempo. Mas depois passou um tempo que a pessoa passava, merci beaucoup. Alguns já mandavam um beijinho para Hashem, já iam trabalhar, outros já acenavam para Hashem, outros tocavam na mezuzá, e de repente acabaram que a tefilá foi esquecida. Então o Chachamim falaram, se a gente não instituir um Sidur, o que vai sobrar dessa arma poderosa chamada tefilá? Nada. Mas originalmente, o que era a tefilá, queridos? Era o coração falando, não tinha, falava o que queria, no idioma que queria e como sabia falar, e do jeito que não sabia falar também Hashem aceitava, contanto que houvesse e a sinceridade. E inclusive, eu não achei isso escrito, mas tinha minyan antigamente? Não sei se tinha minyan. O conceito de minyan, de um quórum de 10 pessoas, eu não sei se tinha desde o começo da criação do mundo, o começo que os Eudim, eu não sei quando começou. Então, como que eles rezavam sem minyan? Tinha lev, tinha coração. Hoje em dia, a gente não pode falar, então eu vou rezar com o meu coração, vou esquecer do minyan, não é esse o ponto. Mas talvez é mais uma prova que a tradução de tefilá, de alguma forma ou outra, também é sinceridade. Hashem criou uma realidade no mundo. Quem é sincero comigo, mesmo que seja faraó, eu vou escutar. É uma das naturezas do mundo. E quanto custa manter um Beit HaKnesset por mês, pessoal? Do menor ao maior. IPTU, Estados Unidos pelo menos tem ajuda do governo. Não sei se aqui no Brasil tem. IPTU, segurança, 2 portas, luz, água, ar-condicionado. E o ar-condicionado que tiver nunca vai estar bom, vai ter gente reclamando. Então, limpeza e kiddush. Quanto custa, pessoal, tudo isso por mês? Imagina o dinheiro, é caríssimo. Tem que ter sempre um presidente lá cuidando, ou vice-presidente, não honorário, ou de verdade, estou falando. Que trabalha mesmo, né? E tem que ter também muitos tzadikim que doam. Quer dizer, esse pessoal... Tem que ter também gente que vai no CNIS, vai na sinagoga e reza. Não vai lá e fala palavras, reza, porque o pessoal tem de imaginar comigo, quanto tempo a gente gasta, quanto dinheiro, esforço de muitas pessoas é colocado lá dentro. E pessoal, quanto daquele esforço e daqueles minutos que a gente passa lá dentro, houve sinceridade. Houve, puxa vida, eu saí do Beit HaKnesset, das 20 folhas que eu falei, teve uma linha que eu pensei em Hashem. Eu pensei na tradução, já é muito. Tudo isso é tefilá. Ou seja, a tradução da palavra tefilá, de alguma forma ou outra, também deve ser, nós entendermos que tudo, maiusculamente, depende de Akadosh Baruch Hu, tudo. Mesmo quem tem, quem não tem. Eu sempre lembro da história de que uma vez uma pessoa chegou para o Havetz Haim e falou para ele, eu não preciso me preocupar com esse negócio de Hashem. Eu falei, tá bom, o Havetz Haim continua caminhando, coloca a voz para você, isso aqui é de mim. Aí ele falou, Rav, deixa eu te explicar. Eu tenho dinheiro investido na bolsa, eu tenho dinheiro investido em terrenos, eu tenho ações, eu tenho imóveis, tudo vai despencar, não existe, é impossível isso. O Havetz Haim falou para ele, tomara que nada despenque, tomara que cada vez tenha mais, e continua caminhando. E aí continua andando. Aí o cara falou, qual a opinião do senhor? Ele falou, você quer saber a minha opinião? Eu vou falar, eu quero tomara que você tenha muita brachá, todo sucesso, mas minha opinião é que é muito fácil, não que seja seu caso, diz Havetz Haim para ele, mas se a Hashem quiser que a pessoa não tenha brachá, ele tira ele das coisas, halas. Quanto nós dependemos de Hashem, pessoal? A nossa saúde vale quanto? Bilhões. Um dia a pessoa está ótima, amanhã que ele esteja melhor, mas nem sempre é assim. A pessoa tem que entender que tudo depende de Akadosh Baruch Hu. A gente não faz absolutamente, pessoal, nada. Na verdade, eu vi uma frase que se a pessoa acha que o mundo gira ao redor dele, gira, desculpa. Se a pessoa acha que o mundo gira ao redor dele, então é melhor ir ao médico, porque deve ser que ele está com labirintite. Pior que gavá, pior que orgulho, labirintite isso, né? Inclusive, quando se fala de sinceridade, tem pessoas que fazem Teilim e Kol HaKavod, eu vi não está escrito em nenhum lugar muito profundo, mas tem a ver com isso, vai. Teilim, Taf, Hei, Yud, Lamed, Yud, Mem, né? Teilim é Tamid, Hu,
Yachol Leotzi Mitzara. Hashem sempre pode salvar a gente de uma fria. Ele sempre vai salvar que ninguém tenha fria, mas a ideia que tem aqui, pessoal, é acreditar em Hashem de verdade. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Que livro que está escrito? Se a gente escrever vai aparecer, senão vai aqui ao vivo para vocês. Teve algum momento eu troquei de carro, só que obviamente quando a gente troca de carro a placa também troca, e o dia do rodízio acaba trocando. E alguém que usou meu carro sem querer esqueceu que era rodízio. Quanto tempo demora para chegar a multa? Não chega na semana seguinte, demora um tempo. Então, durante algumas semanas, deve ser que usaram o carro, e aí, junto chegou chegaram 2 multas juntas, né? 3 multas. Aí eu falei, que legal, eu tinha talvez uma só multa, eu me cuido, mas com essas 3 e mais uma, Gamaule Baruch Yeh, eu estava com 19 pontos. Falei, por favor, quem for usar meu carro que não use, e se for usar, para antes do amarelo, para no verde já no sinal. Não dá para ter aqui dúvida de um ponto, porque senão eu vou perder minha carteira. Dito e feito, 2 semanas depois ou 3, me chegam mais 3 multas. Aí eu falei, por favor, Hashem, o que aconteceu? Eu falei, Hashem, eu não posto mais 3 multas, que eu preciso do carro para ir trabalhar. Como que eu faço? Eu falei, Hashem, eu não sei de onde vai vir a solução nem como, mas eu sei que tudo depende de você. Hashem, por favor, me ajuda. Estava no meu nome, a multa, tudo certinho, quer dizer, infelizmente, né? Aí, eu liguei, não dava para mais verificar o condutor, isso eu procurei, foi a primeira coisa que eu vi, se dava para passar o ponto para alguém, não dava mais, obviamente, porque não foi eu que dirigi, então podia legalmente passar o ponto. Então, eu liguei para o despachante e ele falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o senhor está com 6 multas aí, eu sinto muito. E até que eu acabei ligando para a concessionária, a pessoa que me vendeu o carro, eu falei, por favor, ele me ajuda a entender o que aconteceu aqui, porque é impossível ter 6 multas. Ele falou, possível é possível, mas deixa eu dar uma olhada. Puxou e falou, olha, vou contar para o senhor o seguinte, quando o senhor comprou o carro, o senhor levou ele para testar 1, 2 semanas, né? A pessoa me conhecia. Eu falei, sim. Falou, tá, alguém usou o carro? Eu falei, usou. O carro estava no nome da loja. Quando vem no nome da loja, essas 3 multas vieram na PJ, pessoa jurídica. Então não tem ponto. Só que a multa vem dobrada, vem mais 3 multas. Então, você acabou levando 6 multas, mas quantos pontos? 0. Pessoal, olhem o poder, não da minha tefilá, porque não é minha, eu não tenho poder nenhum. O poder da tefilá de qualquer pessoa com sinceridade. Falei, Hashem, me ajuda. Eu não sei como que 6 multas vão virar 0, mas não teve um ponto, queridos. Quando o Yehudi pede para Hashem, entende que a Yeshua vem de Akadosh Baruch Hu, a gente não vai explicar para Hashem como. É, entre aspas, com todo respeito, problema de Akadosh Baruch Hu. E o que é tefilá de verdade? Teve um rei no Marrocos, sabem que o Marrocos, na história recente, vamos chamar, ele foi muito favorável aos Yehudim, inclusive quando Hitler e Marshemov Zichro foi pedir para colocar a estrela de Davi nos Yehudim que moravam no Marrocos, o rei da época falou para Hitler, falou o seguinte, olha, eu posso até colocar, mas se eu colocar neles, eu coloco em todos os cidadãos do Marrocos. Então, parece que o Marrocos tem uma certa afetividade, de alguma forma, aos Yehudim. Havia um rei no Marrocos até 1999 chamado Hassan, um dos reis do Marrocos. E esse rei tinha um sogro que morava no interior do Marrocos. Então, obviamente, que durante uma vez por ano, 2, eu não sei quantas vezes, ele ia visitar o sogro lá na cidadezinha de Caxambi, lá no fim do buraco lá do Marrocos. Só que o rei foi uma vez lá para Quiririm, lá para o fim do mundo, lá visitar o cara no Marrocos, no interior. E aí o que aconteceu, pessoal? Ele chega lá, ele vê que todo mundo vai visitar ele, não sei o que, vai ver o rei. Então ele falou, eu quero visitar meu sogro sem plateia. Então o rei pegou um costume, no meio da noite ele saía, ia visitar o sogro, ficava lá e de madrugada ele voltava. E assim ele fazia 1 ou 2 vezes por ano. Só que, obviamente, tinha um Yehudi lá, que ele percebeu isso. Então o Yehudi falou para esse cara que era sogro do rei, falou para ele, Habib, me conta quando o rei vai vir, que eu queria ver o rei. Ele falou, mas por quê? Ele falou, eu quero ver o rei, deixa para lá. Ele falou, tá bom, vou te fazer eu te conto, você é meu amigo, você é meu vizinho, vou te contar. Então, dito dia lá chegou, ele falou, o rei está vindo aqui amanhã, na madrugada, me visitar. Beleza. Então ele chega lá, ele com o filho para o rei,
do lado do rei, ele olha para o rei, fala umas palavras e começa a se distanciar esse Yehudi. Aí o rei fala para ele, o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, não, aqui a gente tem uma regra que quando vem um rei, a gente faz uma brachá, uma bênção para o rei. A gente não tem reis hoje no mundo quase, e a gente faz uma bênção. Qual a bênção? Ele falou, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shenatan michvodó lebasar vadam, que Hashem deu o kavod, parte do kavod, a honra de Hashem, para um ser humano. Tá bom? Aí o rei falou para ele, que legal. E quem é esse que você trouxe com você? Ele falou, meu filho. Aí ele falou, por que você trouxe teu filho junto? Ele falou, que meu filho fez bar mitzvah. E aí eu queria que ele fizesse a brachá junto comigo. Aí o rei Hassan pergunta para ele, mas o que é bar mitzvah? Aí o cara falou para ele, o que você quer? Se converter? Você quer saber que bar mitzvah, brachá? A gente veio fazer uma bênção para o senhor Halas. Ele falou, não, me conta. Então ele falou, olha, porque eu queria educar meu filho, que tem essa brachá, que não é muito comum, uma oportunidade de ver um rei, então a gente veio fazer essa brachá. Espero que o senhor não tenha ficado ofendido. Ele falou, de jeito nenhum. Esse rei Hassan vai lá, ele coloca a mão no bolso, história verídica, e tira o talão de cheque dele, e ele fala, olha, já que seu filho fez esse negócio chamado bar mitzvah, aí que você me falou, que eu nem sei o que é isso exatamente, falou para eu queria te dar um presente. O pessoal, ele terminou o mandato dele em 1999, a história aconteceu antes. Escreveu um cheque de $50 mil pro menino. Aí, aquele Yehudi lá do interior do Marrocos, ele falou, não é lá, $50 mil não foi para minha vida inteira. Ele falou para ele, rei, pra gente $1.000 é suficiente, Habib, tá 1.000, tá bom, não precisa de 50 mil. Aí, o rei falou para ele, eu queria que a gente escutasse essa parte da história em especial, falou, como assim? Eu sou Melech, eu sou um rei. O rei, ele é a nata, ele representa o povo. E quando o rei dá um presente, o presente sempre tem que ser um presente real. Não existe eu dar $1.000. Eu dou $50 mil. Aí o Yehudi, obviamente, aproveitou e falou, uau, muito obrigado. Minha filha vai casar daqui a 6 meses. Posso visitar o senhor? Mas o ponto da história, queridos, verídica é o seguinte. Quando o rei dá um presente, o presente ele é real. Quando o Yehudi pede com sinceridade, não tem limites para os presentes que a Kadosh Baruch Hu dá. De fato, eu sempre trago histórias, é difícil achar, quer dizer, eu não tenho muito arsenal tão grande de histórias de Halab, mas eu achei uma, então vou contar para vocês. Vai, sobre Tefilá. Aproximadamente há 250 anos atrás, tem uma dinastia, vamos chamar assim, em Halab, chamado Labaton, sobrenome. Um dos Rabanim de Halab, chamado Rav Mordechai Labaton, ele chegou numa idade um pouquinho mais avançada e tinha muita dificuldade de sair de casa. Então pediu para a Kehilá dele agitar, de vez em quando, um minyan na casa dele. Então as pessoas falaram, não, de vez em quando, a gente vai sempre na casa do senhor, 10, 12 pessoas fazer minyan. Só que uma vez estava muito frio e neve, ele esperou o horário de minchá, as pessoas não estavam vindo. Então, Rav Mordechai Labaton chega para o ajudante dele, Eliyahu, fala para ele, olha, vai naquela gaveta, tem um envelope. Pessoal, escutem agora. Tem um envelope. O Eliyahu abre o envelope e vê que tem dinheiro lá dentro. Fala assim, Rav, o que a gente faz com ele? Precisa de minyan, com dinheiro eu não vou resolver minyan. Fala, olha, eu estava guardando esse envelope para uma ocasião nobre, uma ocasião muito necessária no fim da minha vida. Eu acho que se a gente der um incentivo para quem vier nesse clima frio, nevando, ventando, então a gente consiga um minyan. Por favor, pega as minhas economias, vê se você consegue transformar ela em mais 9 Yehudim, quer dizer, eu e você, mais 8, 10 total, para que possa ter minyan. Aí ele falou para ele, mas o senhor guardou para uma ocasião nobre. A Mordechai Labaton, Zichron Libraha, falou, e conseguir um minyan não é algo nobre que merece gastar as economias que eu guardei para minha velhice? Rezar com minyan é um zehut. Nós moramos perto de Bate Knesiot, a gente tem que colocar como homework para cada um de nós, se esforçar para melhorar, rezar com minyan. Eu rezo, não rezo, começa a rezar uma, reza uma, começa a rezar duas.
Quem foi o gênio que inventou, não foi o gênio da lâmpada, mas foi mais que da lâmpada, pessoal, que inventou o conceito de fazer minyan, de minhá no escritório? Pessoal, tenta imaginar o zehut de uma pessoa que abre o escritório dele, tá bom, Retiro, Higienópolis, Brás, Guarulhos, eu não sei, tem tantos minyaim, Baruch Hashem de minhá. Pessoal, quando chegar a Geulah, o escritório do cara vai ser transportado para Jerusalém, de graça. Vai, por quê? Porque o Beit HaKnesset é lá, se ele reza no Beit HaKnesset dele, está escrito isso. O Beit HaKnesset todas as sinagogas vão ser transportadas para Jerusalém quando chega essa hora. Pessoal, tem que imaginar o zehut, o mérito de alguém que abre o Beit HaKnesset dele para rezarem lá. Cada Amen Yeshemerabá, cada Kadish, cada Amidah rezada Betzibur, é um minyan. Rav Mordechai Labaton falou, vou pagar todas as minhas economias. Pessoal, que zehut maravilhoso de poder rezar com o minyan. É isso mesmo. E quem participa também tem um zehut. Porque se alguém abrir a sala e ninguém participar, deixou a desejar. Então é um shidur, quem participa e quem abriu a sala, eu concordo. Mas olha, é incrível. Quando que Hashem coloca o babador dele, com todo o respeito, durante o dia? Hashem conta para a gente sobre isso. Hashem fala, uau, sortudo é a pessoa, é a entidade, quer dizer, Kadosh Baruch Hu falando, que expulsou os filhos da casa dele, quer dizer, Hashem tirou o Beit HaMikdash, expulsou a gente da casa dele, e ainda assim os filhos voltam para o Beit HaKnesset, se juntam em 10 e respondem Amém, Yehe Shemerabá. Então, Hashem nesse momento começa a chorar de alegria. Imagine o mérito de quem participa do minyan e quem abre a casa para fazer o minyan. De verdade, é impactante. Já que a gente está falando de procurar minyan, quando a gente vai rezar com o minyan e tefilá e sinceridade, a gente está falando, nessa fase final tem que lembrar uma coisa muito importante. Tem um passuco na Torá, Hashem yilachem lachem ve'atem tacharishun. Hashem vai guerrear para a gente não precisa se preocupar. O Rebbe de Ger costumava traduzir o passuco da seguinte forma: Hashem ilachem lachem, Hashem vai guerrear por nós, mas Hashem fala, eu quero um pedido de vocês. Veatem, vocês, taharishun, escuta, fica quieto. É difícil na tefilá, porque, pessoal, quando a gente chega no Beit HaKnesset, a pessoa está na rua indo para a sinagoga, ele vê uma pessoa, ele nem sabe se vai andar do lado dele, porque não tem papo. Ele fala, está frio, está calor, está frio, está calor. Fala 20 vezes, está frio, está calor. Ele entra no Knis, começa a razarar, ele começa a lembrar os sodot, os segredos de Bereshit até Yemot HaMashiach. Por quê? Porque é um poder bomba que tem escutar Hazará. Disse o Rebbe de Ger, Hashem ilachem lachem. Hashem vai guerrear pela gente, não guerrear guerras, coisas diárias, desafios de cada um de nós também. Mas um pedido, até Taharishur. Fique em silêncio. Se a pessoa fizer tefilá sem kavanah, se ele não sabe o que ele está falando, pessoal, tem que aprender. Mas se ele estava no meio da tefilá, a tefilá é o melhor momento para ganhar milhas. Começa a tefilá, ele começa a viajar. Brás, Bom Retiro, China, vírus, sem vírus, Miami. Puxa, esqueci de colocar a zona azul no carro. Ele lembra todas as coisas do mundo no meio da tefilá. É o melhor lugar, ele ganha milhas platino. E se a pessoa rezou sem kavaná, o que acontece? Encontrei algo que para mim foi maravilhoso. Tem um dos livros que tem em todas as yeshivot, chamado Sot HaChoshen. Ele tinha um irmão que fez uma obra chamada Terumat Akri. Ele traz na introdução desse livro de Halachá o seguinte: que quando a pessoa reza uma tefilá, homem ou mulher, tefilá quer dizer conversar com Hashem, qualquer momento, sem kavaná, sem reiki, falou, a próxima tefilá da pessoa que for feita com kavaná empurra a tefilá anterior. Olha que bomba! Agora, em algum momento tem que ter o supletivo que vai empurrar as outras. A tefilá que a pessoa faz com kavaná, ele empurra a tefilá anterior que foi feita sem kavaná. É um hidush gigante, isso é uma novidade. Mas para isso precisa primeiro o quê? Ter alguma tefilá, e a tradução da palavra tefilá é o quê, queridos? Sinceridade e conexão com Hashem. E com essa informação a gente termina. Tem uma Gemara muito famosa que fala para a gente o seguinte, que tem 3 chaves, Masechet Tanit, todo mundo conhece isso, 3 chaves que estão na mão de Hashem. Ele não entregou para nenhum ministro, nenhum anjo. Quais são as 3 chaves? Parnassá, sustento monetário. 2, Techiat Ametim, ressurreição dos mortos. E Yoledet, o privilégio de uma mulher poder dar à luz.
Pergunta o Hafetz Haim, por que Hashem não deu essas chaves para algum anjo? Todo o resto Hashem deu para um anjo. Por que essas três coisas, Parnassá, sustento monetário, o poder de ter filhos, e Tchiat HaMetim, ressurreição dos mortos, que vai vir Bezat Hashem no futuro, por que Hashem não deu isso para um anjo? Isso a Gemara não conta. Diz o Hafetz Haim o seguinte, tudo Hashem deu para o anjo. Mas, aqui Hashem não podia dar para o anjo, quer dizer, podia, mas não deu por quê? Porque Hashem falou que se eu der para um anjo, o anjo tem regras a seguir. E eu quero ser Rahman, Rahman, Rahman. O que quer dizer Rahman? Piedoso. Então isso fica na minha mão. Pessoal, olhem como o Hafetz Haim prova isso que bomba. Em relação a Parnassá, o que está escrito? Ene kolelecha e saber o ve ata você, Hashem, noten lahem et ochlam dá Parnassá para a pessoa. Em relação à ressurreição dos mortos, o que está escrito? A gente fala na Midah todos os dias, Mehayem etim ata, você e não anjo. Olhem que brilhante, pessoal. Ou seja, diz o Hafetz Haim para a gente o seguinte, essas três coisas estão na mão de Hashem, porque Hashem fala, eu não quero esperar vocês merecerem. Eu quero dar sem a pessoa merecer. Mesmo que a pessoa não mereça. Mas por favor, diz Hashem para a gente, me peça que Bezat Hashem, a gente possa lembrar que a tradução da palavra tefilá é sinceridade, cuidar da nossa tefilá, e que a Kadosh Baruch Hu possa responder de fato para a gente tudo o que a gente quer. Mas não esquecer que se a gente quer de verdade, não é só repetir palavras. É todo tempo que a gente gasta na mitzvah, que a gente mais gasta tempo nela, é empenhar um pouquinho o pessoal de personalizar a tefilá. No meio da Midah, no Shomei Tefilá, colocar uma parte em português que você está falando de você. É personalizar minha tefilá, conforme ela permite para a gente conversar com Hashem no trânsito, conversar com Hashem no trabalho. Em português mesmo, é se conectar de uma forma sincera com a Kadosh Baruch Hu, que a Kadosh Baruch Hu possa escutar todas as tefilot de Bnei Israel. Amém.